A classe média no espelho. Hoje eu vou falar desse livro que eu acho importantíssimo, me ajudou bastante a entender como funciona a sociedade brasileira, a minha posição nela e todas as mazelas que a gente passou e passa ainda na nossa sociedade. Então, metade do livro, a primeira parte, é uma análise histórica com muito estudo do Gessé de Souza, o livro é dele, mas o cara da Elite do Atraso. É muito bom, esse livro é muito bem embasado. Ele fala de tudo, desde a escravidão, do efeito que a escravidão tem na nossa sociedade até hoje, na criação da ralé brasileira, né, que vem da escravidão, da não industrialização da sociedade, do país, na verdade, né, de como não se teve investimento em industrialização como teve nos Estados Unidos, por exemplo, não tem a proteção ao nosso produto interno. Aqui a gente acha que só presta o que vem de fora, o que é nosso não presta. E quando teve tentativas de industrializar mais fortemente o país, tudo foi derrubado pela elite e pelo mercado, que é quem controla o capitalismo, tanto financeiro, quanto de conhecimento, quanto de informação. Ele fala do Sérgio Buarque de Holanda e do Fernando Henrique Cardoso também, como os dois principais defensores, vamos dizer assim, o Sérgio Buarque de Holanda como um intelectual que dissemina essas ideias da elite e do mercado principalmente. Então essa ideia de que o que tem nos Estados Unidos é bom, o que tem na Europa é bom, o que tem aqui no Brasil não, o que é nosso não presta. Inclusive a ideia de piorar os serviços públicos para ficar mais fácil de privatizar, como fizeram em vários pontos, inclusive aqui em São Paulo, que é onde eu moro. Na questão da USP, que a USP foi criada pela elite, para a elite, e também para disseminar essas ideias da elite. A questão da corrupção, como se fosse algo só da política. A corrupção só tem no Estado, o mercado não. O mercado é ótimo, maravilhoso, não se tem corrupção lá. E quando se tem corrupção no Estado, ela é ok, normal, nada de errado em fazer isso. Ele também explica muito bem, obviamente, que é o nome do livro, os estratos da classe média, ok? A gente tem a classe média alta, que trabalha ali pertinho da elite, acha que faz parte da elite, adora consumir os produtos que vêm de fora, da Europa, dos Estados Unidos, adora viajar, adora viver como se vivesse na Europa, mas não entendem que, na verdade, eles trabalham para a elite, para manter o status quo, para manter a situação do jeito que está, que é propícia para quem controla o mercado, para quem controla o dinheiro, para quem controla o capitalismo. Tem a massa da classe média, que é o meio do extrato ali. Tem pessoas que têm noção da posição delas e de como a situação funciona, de como a sociedade funciona. Tem outras que não. E tem a baixa classe média que está pertinho ali da ralé, mas se sente bem pela existência da ralé, porque pelo menos eu não tô tão ruim quanto aqueles lá. Então, eles precisam que a ralé continue existindo para se sentirem bem. Para se sentirem bem consigo mesmo, de não fazer parte daquela parte da população tão execrada, tão esquecida da nossa sociedade, que tem muito a ver com a escravidão e com os efeitos da escravidão que, na teoria, terminou no Brasil. Ele também deixa claro, em relação aos meios de comunicação, como quem controla os meios de comunicação é quem tem o capital. É a elite, é o mercado. Isso a gente vê como as coisas funcionam. Quando, por exemplo, teve um apagão aqui em São Paulo, por conta da incompetência da Enel, e você vai ler os jornais, vai ver as notícias na Globo, ou na Folha de São Paulo, no Estadão, ninguém fala de apagão, ninguém fala de tudo o que aconteceu. Por quê? Porque é uma empresa privatizada, entende? E assim, a segunda metade do livro são entrevistas que o Gessé fez com pessoas de várias partes dos estratos da classe média. A que me chamou mais atenção é uma das primeiras, um cara que trabalha no banco, ele é o braço direito do dono do banco, e ele conta de como os bancos e o mercado, né, o bendito mercado, controla tudo, controla o Senado, controla a Câmara, controla os políticos, controla os meios de comunicação,
E ele fala friamente, assim, de que quando precisa aprovar alguma coisa que é de interesse dos bancos, a gente só entra em contato lá com o Senado e eles aprovam o que a gente mandar, nem lei, nem nada. E ele fala aqui de uma situação, de um jornal, de um jornalista que estava investigando alguma coisa do banco, estava chegando em lugares que não deveria, e eles tentaram comprar o jornalista, né, oferecendo dinheiro, e o jornalista, por um milagre, mas como deveria ser para todo mundo, não aceitou a corrupção, não aceitou o dinheiro. O que o cara do banco fez, o dono do banco? Foi lá, comprou o jornal e demitiu o jornalista, para parar de encher as paciências e não ficar fuçando onde não deveria fuçar. Então tem vários outros estudos de caso aqui. Tem um fazendeiro acho que de Mato Grosso, já não lembro mais, que ele ameaçou um promotor que não concordava com o que ele queria, e ele acha isso normal, e ele acha que não tem nada a ver com a corrupção que acontece na política. E como essas ideias que a gente acha que são nossas, que a gente acha que a gente que teve essas ideias, foram todas embutidas na nossa mente, pelos meios de comunicação, por tudo aquilo que a gente sempre ouve desde que a gente é criança. Então aqui, quer entender como funciona a sociedade brasileira, quer entender o papel da classe média no status quo, em como as coisas estão, em como as coisas são, quer entender como tentar melhorar um pouquinho a sociedade brasileira, a classe média no espelho do Gessé Souza.